Chegamos ao quarto dia do nosso propósito aí. Eu não sei como é que tá sendo aí, mas por aqui tem sido muito desafiador. Mas, como a própria palavra diz, a gente está aqui para desafiador, não é mesmo? Bora assistir o vídeo? Alguns anos atrás, o jornal USA Today fez uma pesquisa na qual as pessoas foram questionadas se você pudesse fazer uma pergunta para Deus, que pergunta você faria para Ele? E a pergunta número 1 que as pessoas disseram que gostariam de fazer foi: qual é o propósito da minha vida? Você vê, sem um propósito, a vida é um movimento sem significado, atribulada, vazia, sem importância. Você tem que saber por que você está aqui. O fato é que Deus tem planos que foram traçados há muito tempo para você. Você foi feito para viver para sempre. É isso que o capítulo 4 está falando. Até mesmo pessoas que nunca ouviram falar sobre Deus têm um desejo em seu coração de viver eternamente. Tem um desejo de que a vida seja mais do que só isso. Por que é que quando vamos a festas e nos divertimos, ou temos algum tipo de experiência, ou quando temos um grande sucesso em algo, ou uma grande realização na vida, ainda temos aquela dúvida que não quer calar? Tem que haver algo mais que isso. A razão pela qual nós perguntamos isso é porque há algo mais. E Deus pôs um vazio em nossos corações para percebermos que fomos feitos mais do que apenas para o aqui e agora. O maior erro que as pessoas cometem é viver pensando a curto prazo, viver para o aqui e agora. O fato é que você foi feito para muito, muito mais que isso. Talvez você passe 80 anos nesta vida, mas você vai ficar trilhões e trilhões e trilhões de anos na eternidade. Essa vida é a preparação para a próxima. Criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Essa vida não é tudo o que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação. A pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo e é a volta do aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se a nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado dele. Existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele nesse mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais do que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova.
Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes e indignos da sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, ao invés de valorizar fama, riqueza, realizações ou até mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, com os modismos e valores populares já não é tão importante assim. Paulo disse: Antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa de Cristo que fez. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a essa vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria que se preocupar com as consequências das suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois os seus atos não teriam implicações a longo prazo. Mas isso faz toda a diferença. A morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso existem consequências terrenas para tudo o que você faz aqui. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio de curto prazo. Para tirar o máximo de vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade no coração, o valor que ela representa. Há muito mais vida que apenas o aqui e o agora. E o que vemos hoje é apenas a pontinha do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sobre a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em Sua palavra. Sabemos que nesse exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor, de todo sofrimento, recompensados por nossa fidelidade nesse mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens, tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo o sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Podemos expressar o conceito de eternidade na última página de Crônicas de Nárnia, uma série de histórias que foram uma coletânea. Para nós, esse é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, esse foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismos superficiais e com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistia numa preparação para a vida, também é a vida uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo nesse mundo, mas não será o fim.
Ao invés de ser o fim de sua vida, será o nascimento para a vida eterna. A Bíblia diz: esse mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras dessa vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é um tempo gasto longe do nosso lar eterno no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Dia 4. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. Versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. Pergunta para meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual é a única coisa que devo começar a fazer? Anote a sua resposta. Te vejo no próximo vídeo.